Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo para você, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? Você já viu eu mostrando no outro vídeo, tá? A respeito da propaganda da Samsung, tá? Com o Bruno Bagaço, ok? Você viu? Eu expliquei todos os significados da propaganda, tá? Ok? Por exemplo, o lugar do amanhã é uma ameaça que eles estão fazendo, tá? É uma ameaça de prisão, tortura, tá? Ok? Contra alguém, tá? Ok? Que está denunciando espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? E eu vou falar mais coisas aqui, preste atenção até o final, tá? Ok? Vamos pegar aqui uns 15 minutinhos falando a verdade sobre isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o Bruno Bagaço. O que ele simboliza numa propaganda como essa, tá? O que simboliza essa situação que está nessa propaganda aí, mas saindo um pouco fora da propaganda e falando mais da realidade que está envolvida, tá? Com espionagem, magia negra e conspiração, tá? Estão praticando magia negra em cima de mim. O Bruno Bagaço, tá? Ele representa uma personalidade europeia, você consegue entender? Ele representa um inglês, ele representa um francês, tá? Ele representa um italiano, tá? Ele representa o quê? Uma pessoa de origem europeia, consegue entender? Ele representa um germânico, tá? Se você ainda observar o aspecto físico dele, ele tem todos esses aspectos na pessoa dele, tá? Ele é um cara de alta estatura, um cara de olhos claros, entendeu? Um cara de cabelos claros. Então ele representa, tá? Os impérios, tá? Os impérios europeus. E ele representa os impérios europeus que financiam o crime organizado aqui no Brasil, tá? Ou seja, o fato de ele ser europeu e ter característica de um europeu, de olhos azuis, cabelos claros, contraditoriamente e justamente isso daí, tá? Ele está ligado diretamente aos movimentos, tá? Do crime organizado negro. Você consegue entender? Você sabe que aqui no Brasil, tá? O Brasil é um país que tem pelo menos 3 etnias básicas aqui no Brasil, dentre outras também, né? Mas principalmente portugueses, espanhóis, tá? Índios e negros, né? A composição de brasileiros. Só que índios é uma casta pequena, tá? E os portugueses com os espanhóis, tá? É um mestiço com índios, tá? E mestiço com negros, né? Então você sabe que essas 4 raças compõem o Brasil. Mas a raça que mais prevalece, na verdade não é a raça que mais prevalece, tá? A raça que mais prevalece é os mestiços, tá? Fala aqui, tá? É a raça que mais prevalece, tá? Mas você sabe que quando se fala de crime, tá? Pelo fato dos negros terem descendido dos escravos, tá? Uma parte, 50% do crime, tá, é composto, tá, de pessoas que fizeram, que pertencem ao crime, consegue entender? Ok? E essas pessoas perpetuaram esse costume assim por muito tempo. Então, quando se fala de crime, tá, você pense logo, tá, que 50% de pessoas que estão ligadas ao crime, tá, são de etnia afro, tá, de etnia afro. O que eu estou querendo colocar para você? Existe uma ideia, tá, de separar as pessoas, tá, por, não digo nem por raças, tá, mas por determinados perfis, consegue entender? E um deles vai ser a questão dos perfis raciais, você consegue entender? Tudo isso aqui é meu, tá? Por exemplo, movimento gay, movimento feminista, tudo isso aqui é meu, tá? Movimento evangélico, consegue entender? São grupos distintos que agregam determinados grupos, consegue entender? E um desses é o grupo dos movimentos negros. Por que o grupo dos... E por que foi criado o movimento dos negros? Por algumas razões que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a princípio, porque esse pessoal aí vai levar tempo eu explicar aqui para você, tá? Mas e também tem coisas que eu quero guardar segredo. Mas a princípio é isso, a ramificação dos grupos, tá? Criar ramificações para que cada grupo se encaixe dentro de um determinado perfil. Consegue entender? Ok? E uma das castas que
que na verdade eles gostariam de criar, tá? Presta atenção para você entender, tá? Eu estou sempre dizendo, tá, que a Microsoft é uma empresa de viados, tá? De putas e bandidos, né? Por que que eu tenho falado isso? Porque o objetivo deles é ramificar as pessoas nesses 3 grupos mesmo. Mas são ramificações não declaradas, você consegue entender? Eles não vão chegar para você e falar assim, ó, você é viado, puta ou bandido, você quer o quê? Eles não vão fazer isso, entendeu? Eles vão criar estes grupos, essas facções, para que você se encaixe dentro de uma delas. Mas todos esses grupos são para viados, putas e bandidos, consegue entender? Seja o grupo evangélico, seja o grupo antirracista, seja o grupo gay, tá? O objetivo deles é pegar todo mundo e transformar todo mundo num viado, numa puta ou num bandido e botar dentro desses grupos aí. Você consegue entender? E aí o que acontece? O que eu quero te mostrar aqui é sobre a questão da conspiração com a questão de satanismo, tá? Ok? Significa que há uma conexão, tá? De um cara que é bem sucedido, um cara que é rico, um cara que é social, um cara que se apresenta publicamente, como por exemplo esse daí, tá? E que tem todo o aspecto de um europeu, ou seja, um aspecto internacional, tá? Existe uma ligação entre ele e esses bandidos que estão no seu bairro praticando espionagem, magia negra e conspiração. E aqueles cagalhões que estão no posts de denúncias, tá? .blogspot.com. E aí o que significa isso? A propaganda agora você vai ver. Ele está com um computador, consegue entender? Ele está com um computador na mão. E computadores são aparelhos de conspiração. E é uma das fraudes que eu já falei várias vezes, tá? Significa o seguinte, esse aparelho que ele está usando aí, ele está se passando por uma outra pessoa. Esse aparelho que está na mão dele aí, que você está vendo na propaganda, o que está acontecendo com esse aparelho? O que ele está fazendo com esse aparelho aí? Ele está espionando alguém. Ele está fazendo fraudes para se passar por uma outra pessoa. Ele está incriminando alguém com esse aparelho. Ele está fazendo contato com informantes que estão fazendo fraudes contra alguém e estão repassando informações para ele. Ele está fazendo contato com informantes que estão passando informações de espólio para ele. Você consegue entender? Várias coisas estão acontecendo, tá, por trás desses aparelhos Microsoft. Você consegue entender? E são fraudes, entendeu? São fraudes, espólio, fraudes, incriminação, tá? Consegue entender? Um vagabundo está em algum lugar usando uma porra de um aparelho Microsoft, tá? Como eu mostrei aqui na propaganda, que esse aparelho que ele está usando, tá? É um aparelho Microsoft, consegue entender? Consegue entender? Ele está usando ali um Windows 11 ali, tá? É mostrado ali. Significa que não existe outro sistema operacional para se usar, você consegue? Só existe essa merda desse Windows, você consegue entender? Por quê? Porque isso daí é um esquema criminal de deixar o seu aparelho aberto para as redes de crime organizado que são financiadas. Eu te mostrei aqui uma conexão entre os europeus, que são pessoas ricas, que são alta sociedade, tá? Com bandidos, você consegue entender? Com bandidos realmente, tá? Indivíduos todo cagados que encostam um furingo no seu olho, você consegue entender? E existe uma ligação entre o aparelho que aparece na mão dele ali, que é esse que é o simbolismo, tá? O simbolismo da propaganda é esse. Que aquele aparelho que está na mão dele lá está conectado com aparelhos de bandidos que estão fazendo fraudes, repassando informações, servindo de informante, incriminando pessoas, tá? Consegue entender? E pessoas que ele está espionando para incriminar, para roubar informações, é isso daí. Esses bandidos estão numa comunicação com ele através desses aparelhos. Você consegue entender o que eu estou falando? Como a propaganda vai ilustrando aqui todinha, tá? Aqui, ó. Há toda uma comunicação, presta atenção para você ver a imagem no fundo, você vai ver isso aí. Ó. Existe uma comunicação entre ele e alguém, tá? Consegue entender? O que a propaganda está tentando, a situação que a propaganda está usando, tá? Para que você não entenda. E você não vai entender, você só vai entender se eu mostrar para você. Por quê? Porque eu sei a respeito do esquema, então eu estou mostrando para você. Você vai ver a propaganda e não vai entender tudo o que está acontecendo aí, só se alguém mostrar para você, no caso eu. Consegue entender? Por trás desse aparelho ali tem satanistas, entendeu? Tem indivíduos praticando magia negra 24 horas, entendeu?
Por exemplo, no caso, o personagem aí que está aparecendo, ele tem conexão com indivíduos que estão praticando satanismo, magia negra em alguém. Alguém está usando um aparelho Microsoft à semelhança dele em outro lugar, está sendo vítima de magia negra por causa da conexão que existe entre ele e essa pessoa aí. Consegue entender? Tem toda uma conexão entre esses aparelhos, tá? E conspirações sendo realizadas. Alguém está passando informações para ele, ele está passando informações de volta. Ele está espionando pessoas, aquele aparelho dele ali está espionando a tela de um outro aparelho, consegue entender? Ele está recebendo informações de informantes que são bandidos mesmo, você consegue entender? São bandidos mesmo, consegue entender? Ok? Estão passando informações para ele e ele está ouvindo essas informações. Jorge, você acredita mesmo que um bandido todo cagado desses que encosta o furingo no olho dos outros estaria de fato passando informações para ele, assim, pessoalmente? Não pessoalmente, tá? Mas a informação vem daquele bandido e vai chegar até ele. Você tira com o meu olho, filha da puta! Consegue entender? Magia negra no seu olho 24 horas, tá? Ok? Esses bandidos todos cagados praticando magia negra em cima de pessoas 24 horas, tá? Você vai ser extremamente incomodado com magia negra. E aí eu já falei para você, tá, a respeito da prática de magia negra, que é o seguinte. O objetivo dessas empresas, essas empresas têm tudo associado com magia negra. Presta atenção que uma das coisas que acontece aqui, ó, é o momento em que ele acende a fogueira quando ele chega na residência, tá? Isso daí, presta atenção que eu vou mostrar para você, tá? Ó. Quando eu falei isso aqui, bandidos praticaram magia negra no meu cu, ó. Ele vai fazer um café e ele vai vir para o computador, vai ver o que tem aqui. Agora ele vai acender uma fogueira antes de sair, ó, tá? Aqui. Isso daí é o simbolismo das práticas de magia negra. E o que simboliza essas práticas de magia negra? São rituais de magia negra, são rituais de tortura, tá? São rituais envolvendo fogo, tá? São rituais envolvendo genocídio, tá? Envolvendo fogo, tá? Ok? Queimar pessoas, queimar animais, tá? Ok? Os rituais sempre envolvendo questão de fogo e tortura, tá? Fogo e genocídio, tá? Você mostra para todo mundo, tá? Ok? Esses rituais de magia negra, tá? Que são praticados por pessoas que têm dinheiro, tá? Ok? Pessoas como esse rapaz que está aparecendo aí. E esse monte de bandidos que é financiado por eles, tá? São rituais de magia negra, tá? Que envolvem tortura, tá? Crimes de genocídio, tá? Ok? E já falei, tá? Esses indivíduos que encostam o cu no olho dos outros, rasgaram o olho disso daí até não sobrar olho no indivíduo, tá? Depois mata ele, tá? Ok? Primeiro rasga o cu e o olho dele cada vez que ele encostou o cu no olho de alguém, depois mata ele. E aí o que acontece? Essas práticas de magia negra, tá? Quando o indivíduo encostar a boca no cu de alguém, tá? Corta as pernas dele antes de rasgar o cu dele, ok? Essas práticas de magia negra, tá? Envolve torturas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu poderia falar aqui, citar cada uma delas, tá? Mas eu vou falar para você que é negócio extremamente maldito mesmo, tá? Ok? Eu já cheguei a ver, tá? Muitas coisas que eles fazem, tá? Ok? Tá? Eles praticam crimes assim extremamente abomináveis, tá? Esses bandidos que encostam. Quando você sentir essa prática... Poxa, eu já senti essa prática de magia negra no olho. O que está por trás disso daí são criminosos de altíssima periculosidade, tá? No filme The Crow, tá? Ok? O filme The Crow dá somente uma ideia mais ou menos como é que é isso daí, tá? É extremamente pior do que isso daí, tá? Ok? São criminosos de altíssima periculosidade, esses bandidos que encostam com o olho dos outros, ok? E se você já foi incomodado com essa prática no seu olho, tá? E você odeia bastante, você já sabe que antes de matar um indivíduo desse, deve rasgar o olho dele cada vez que ele encostou o cu no seu olho, ok? Mas vamos continuar. Então o que acontece? Prática de magia negra está envolvendo genocídio e tortura. E essas práticas de magia negra para incomodar pessoas, tá? Incomodar pessoas com poderes de demônios, tá? Se você já sentiu, tá? Por exemplo, você sabe muito bem, por exemplo, quando tem festa de Cosme e Damião, comigo nunca aconteceu, tá? Mas sempre dizem que quando você come um doce desse de Cosme e Damião, que o cara jogou um feitiço em cima, você fica com dor de cabeça, ou então fica com dor de barriga, essas coisas assim, né? Esses bandidos praticam isso 24 horas, então é magia negra extremamente, tá? Ok?
E já falei, tá, que quando pegarem um indivíduo desse que encosta o cu no olho dos outros, rasga o olho dele até não sobrar olho nele, tá? Ok? Até o olho dele acabar inteirinho. Ok? Então, eu quero que você entenda a respeito disso. E aí, eu mostrei para você uma ligação entre os computadores, tá? As fraudes, tá? Por trás de aparelhos de computador está muita magia negra, tá? Tablets, tá? Você vai ser... Provavelmente você não foi incomodado. Eu já expliquei, tá? Que 50% vão ser vítima em potencial, 50% de pessoas já sentiram as sensações que eu falei, tá? Que é no coração, na cabeça, tá? E no pulmão, tá? Quase sim em potencial, e outras pessoas já chegaram a sentir no cu e nos olhos, tá? Que é pessoas que estão mais em potencial, 10% de pessoas, tá? São vítimas disso, tá? Se você já sentiu isso daí, o que está por trás disso daí, Jorge? É tudo isso que eu falei aqui. Uma ligação entre esses aparelhos, tá? Satanistas de alta periculosidade, tá? E pessoas bem-sucedidas, tá? Pessoas que vivem muito socialmente em televisão, rádio, igrejas, tá? Que estão tendo de informante esses bandidos, tá? E eles estão prejudicando você grandemente mesmo com esses aparelhos Microsoft. Por quê? Porque presta atenção para você entender, para esses famosos aí, esses aparelhos são para eles progredirem. Para você é para te destruir, tá? Você é a casta do espólio, você consegue entender? Você que está abaixo da alta sociedade, você é a casta para ser espoliado. E outra coisa que eu vou falar para você, quando esse cara aparece aí usando o aparelho, tá? Ele não está usando o aparelho, tá? Para desenvolver comunicação, como eu e você. Eu não tenho dúvida, tá? Que esses caras nem usam esse tipo de aparelho, tá? Poxa, então como é que eles vão trabalhar? Sim, provavelmente o aparelho deles é um outro tipo de aparelho, tá? Ou eles têm um software pessoal, tá? Que faz com que o aparelho deles seja espionado, mas seja espionado somente pelas redes autorizadas por eles. Você consegue entender? Preste atenção, os aparelhos Microsoft... Tira o cu no meu olho, filha da puta! Os aparelhos Microsoft, você pode me cobrar cada coisa que eu falei, tá? Ok? Os aparelhos Microsoft, tá? E significa o seguinte, esses aparelhos Microsoft de famosos, tá? Os famosos que trabalham com aparelhos Microsoft, tá? Eles são espionados, tá? Quando o cara está trabalhando ali fazendo, por exemplo, um roteiro, como está aparecendo ali, eles usam um aparelho eles usam um aparelho de computador que às vezes não é nem um Microsoft, tá? Consegue entender? Eu acredito que pessoas de mais alta influência, tá? Eles usam um software que não deve ser o Microsoft, tá? Deve ser um software exclusivo para pessoas que são famosas, para que o aparelho esteja sob espionagem somente de um reduto que eles querem que espione, tá? Ué, mas então eles não podem fazer um aparelho que não seja de espionagem? Não, eles não fazem isso, tá? Eles nunca vão criar um aparelho que não seja espionado por outras pessoas. Por quê? Para ter controle sobre a tal da pessoa que está usando o aparelho, consegue entender? A questão é que os aparelhos dos famosos não vão ser espionados por bandidos, você consegue entender? Significa que eles provavelmente têm um software que vai deixar um caminho de espionagem somente para pessoas que estão acima deles e não abaixo, consegue entender? Eles vão ser espionados por alguma coisa que está acima, tá? E que não está abaixo. Mas eu acredito que tem uma outra casta de famosos, tá? Que são esses famosos que aparecem em televisão, né? São os famosos de uma sociedade mais abaixo. Esses aí são espionados. Por quê? Porque é do interesse de quem está acima deixar os famosos à mercê da opinião pública, você consegue entender? Por quê? Porque a opinião pública é bandido, você consegue entender? É uma forma de colocar pressão, tá? Nas pessoas, tá? Com a questão da opinião pública. Você consegue entender? Então eu falei tudo, tá? Que diz respeito a esse assunto, tá? Você pode me cobrar cada palavra, tá? E você sabe muito bem que ninguém nunca falou, tá? Só quem fala essas coisas para você sou eu, tá? Então eu quero falar para você, tá? Que para você que é um civil, tá? Para você que está fora de alta sociedade, fora dessa baixa sociedade de artista, tá? Os aparelhos Microsoft Tablets são aparelhos para ser roubado por bandido, tá? Ok? Os próprios famosos, tá? Estão dando ordem, tá? Estão autorizando esses bandidos a roubar você, tá? Aí, por exemplo, quando você vê o Bruno Bagaço aparecendo aqui, vou dar uma coisa aqui interessante a respeito disso.
É provável que esse tal do Bruno Bagaço, tá, ele componha, tá, a mais alta sociedade, tá, dos artistas da televisão, tá? Por quê? Porque ele provavelmente foi testado de muitas formas, tá? E ele se enquadrou em todos os perfis que ele representa, como se fosse como se ele fosse um embaixador, tá, da representação da alta sociedade europeia aqui no Brasil, tá? É provável que ele tenha muita influência, tá? Consegue entender? Mas é provável que talvez ele esteja numa casta mais abaixo, como muitos artistas. E esses artistas, eu esqueci o que eu ia falar, mas a representação da casta é o seguinte, significa que o cara está bem mais acima, tá? E então ele está quase que mandando nas pessoas que estão embaixo, entendeu? Mas os artistas que estão numa sociedade média, assim, ou seja, abaixo de tudo isso daí, eles estão a mercê grandemente de opinião pública, tá? Ou seja, a mercê de qualquer tipo de levante, entendeu? Também estão à mercê, tá, de serem vítimas de conspiração daquilo que está por baixo, tá? Ok? Então eu quero falar para você, tá, que qualquer coisa que algum dia espionou o seu aparelho, tá, seja o que for, é bandido, tá? Consegue entender? Qualquer coisa que espionou o seu aparelho, tá, sendo por cima ou por baixo, tá, é bandido, tá? Ok? Pratica magia negra, cu no seu olho, tá, é bandido, tá? Ok? Você fala para todo mundo, tá? Ok? Seja sempre contra a espionagem, tá? Os aparelhos, tá, são um meio, tá, de criar realmente um esquema de conspiração mesmo, tá? Conspiração, fraudes, tá, intrigas, tá? Um indivíduo prejudicando o outro com a questão da espionagem, tá? E não existe hacker, tá? Ok? Existe criminosos da espionagem, tá? Ok?